estudo especial de hoje, né, Nazaré? Agradecer a você pela disponibilidade. Eu até falo assim, falei com o Renato, você tem certeza? O Nazareno é acostumado a falar para muita gente, vai chegar aqui, uma turminha reduzida, assim, vai falar coisa sem graça. Né? Aí o Renato falou, não, ele disse que fala para pouca gente também. Eu falei, então tá bom, então beleza. Tá certo. Aí, então, Renato, você passa as honras da casa. Estamos agradecidos desde já, né, a oportunidade que você tem à disposição. E sempre que nós precisarmos, podemos contar com você. Claro, eu preciso trabalhar, né? Eu até prefiro falar para públicos menores, viu? Então, gosto de olhar no olho, gosto mais de dar aulas do que palestras. Então, fiquem à vontade para convidar sempre que precisarem, tá bom? Bom, meus amigos, meu nome é Nazareno Feitosa, esse ali é o Fabrício, nosso voluntário do Fraternidade Sem Fronteiras, também está ali ajudando na filmagem. E hoje nós vamos falar sobre as leis da felicidade. Eu coloquei esse título e como subtítulo as leis morais, já que vocês estão aqui na fase que estuda as leis morais de O Livro dos Espíritos, né? E para a gente começar, a gente vai ler um poema, mas como está pertinho do Dia das Mães, eu vou usar esse outro, um texto simples, mas muito bonito, da nossa querida Meimei, Irma de Castro Rocha, que era muito doentinha quando criança e tinha um carinho muito especial pela sua mãezinha. E no livro Mãe, Antologia Mediúnica, ela vai trazer a mensagem chamada Ternura. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo, como se me transportasses a brandos ninhos. Desde então, nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria, para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagava minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te a meu lado a afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Então, no Dia das Mães, não contem os problemas para a mãe. Contem só as coisas boas, porque o melhor presente para elas é a felicidade dos filhos. É o maior presente, tá? Hoje eu vi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las aos perfumes das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração transformado num poema de estrelas. Então fica o convite, Ternura de Meimei, para a gente lembrar das nossas mãezinhas. Eu sempre falo sobre um anjo chamado Mãe, homenageio a Maria de Nazaré, a minha mãezinha, Maria Glaucineide, lá em Fortaleza, e agora minha esposa também, a Fernanda, finalmente, ela engravidou e estamos com a Lívia, com 3 meses e meio, que maravilha, que presente. Bom, meus amigos, para falar sobre leis morais, Haroldo Dutra Dias traz uma citação muito interessante quando ele estuda as leis morais e o Evangelho. Tem essa citação, esse vídeo no YouTube, vocês podem verificar.
E Kant, que é considerado um dos maiores filósofos que a humanidade já conheceu, vai dizer: duas coisas povoam a mente com admiração e respeito, sempre novas e crescentes: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Já se encantava com isso. E ele vai dizer que a moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Diferente. Curioso também que ele vai dizer que é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Olha, para os filósofos e materialistas que nós temos tanto hoje, não é? Fica aí. Bom, então no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais, que é o terceiro livro, né? Também temos material subsidiário de Rodolfo Caligares, as leis morais. Joana de Ângeles por Divaldo traz o livro Leis Morais da Vida. Tem um muito interessante de um psiquiatra espírita, o Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, Sérgio Lopes, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E o mais recente, As Leis Morais da Atualidade, do Cristiano Torque, também da Federação Espírita Brasileira. Esse é da Federação do Rio Grande do Sul. Tá? E qual é para você o livro ou parte mais importante do Livro dos Espíritos? Vamos analisar? Primeiro a gente tem que saber qual é a missão do Espiritismo. Vocês lembram qual é a missão do Espiritismo? Vamos ver. Lá no Livro dos Médiuns, tem outras partes também. Mas quando ele vai tratar das mistificações, não é, que é quando o espírito engana o médium, não é a fraude, é mistificação, é diferente. Kardec vai dizer que as mistificações constituem um dos escolhos, um dos perigos, obstáculos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta: parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que apareça um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Então, só perguntar, não é só pedir o que o Espiritismo vos pode dar. E ele vai dizer que seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. Então, olha, que a gente então precisa compreender que não são missão do Espiritismo, apesar que podem acontecer o quê? Curar corpos perecíveis, que hoje adoece, amanhã vai ficar doente de novo, vai desencarnar. Trazer riqueza ou facilidades. Impedir as provas ou expiações que não serão úteis. Adivinhar o futuro ou revelar o passado, em que pese as predições, não é? Mas não é adivinhação. Responder a questões frívolas. Fazer o que nos compete realizar, os espíritos não vão fazer o que é a nossa tarefa. Garantir a comunicação com entes queridos, a gente não tem como garantir. O telefone toca de lá para cá, ensinava Chico. Porque o seu fim é o qual? Melhoramento moral da humanidade. Então, se a gente buscar isso, nunca vai ter problema, jamais seremos enganados, não é? Muita gente vem buscando esses outros objetivos. Né? Todos esses outros, né? Vem riqueza, saúde, problemas no casamento, tudo isso ajuda também, mas a missão principal é a moral. Bom, então a gente trouxe aqui para o nosso roteiro, na verdade esse material é para um seminário de um dia inteiro, tá? Mas eu trouxe aqui os tópicos, vocês vão escolher quais tópicos vocês querem que eu aprofunde, que eu leia, porque cada um vai precisar de um pouquinho mais de tempo, tá? Primeiro são as dúvidas dos alunos, a gente vai abrir espaço só para as dúvidas de vocês, que vocês têm até agora. Qual é a missão dos espíritos? Por que eu chamei as leis da felicidade? Por que estudar as leis morais? Vão vendo aí as que vocês acham que não precisam, tá? Ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo. Lei divina e lei humana, eu acho que não precisa nem falar, nós já entendem bem. O que é moral? Vale a pena ler. O que é bem e o que é o mal? Tá? Quando precisar, vocês fazem assim. O que é o egoísmo? Está fazendo sim para tudo, né? E os outros missionários? Quais as 10 leis morais segundo Kardec? Um mnemônio para decorar eu não encontrei, eu já encontrei uma vez e perdi, se vocês tiverem me passem. Para decorar as 10 leis. É uma sigla, parece sigla de partido político. Então você passa para a gente, daqui a pouquinho. Onde está a lei de causa e efeito, que não aparece lá nas leis morais? Por que a primeira é a lei de adoração?
Por que não é a segunda, a terceira? Por que é a primeira? Qual é a maior virtude que existe? Qual é a maior qualidade que existe no Espiritismo? Há diferentes graus no bem? Então, segundo Jesus, o que é mais importante na vida? Qual a lei moral mais importante? A gente vai estudar sobre a justiça com amor e com misericórdia. Será que a lei de Talião ainda continua em vigor? O que vocês acham? A gente vai ver. Esse aqui não precisa, a doutrina espírita evolucionista ou criacionista, ela é os dois, né? Onde está escrita a lei de Deus? Será que é melhor ser ignorante, então, das leis de Deus, já que ela está na consciência e a quem mais foi dado, mais será pedido? Será que não é melhor não conhecer esse negócio de espiritismo? Essa é importante. Qual o tipo mais perfeito? Vocês já sabem todos. Então, para que o espiritismo, já que Jesus trouxe toda a lei? Como garantir a felicidade futura? Devemos ter armas de fogo? Uma pergunta que a gente vai buscar lá da questão da guerra. Falar de um caso de um assaltado diferente. Devemos ter pena de morte? Também está nas leis morais. E atualmente, será que há excessos de divórcios? Livre-arbítrio. Tem interpretações errôneas sobre o que é livre-arbítrio entre muitos espíritas. A gente vai chamar a atenção hoje de vocês aqui. 909, qual o meio mais eficaz para a felicidade? Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Quando a alma se une ao corpo? O aborto provocado é um crime? Planejamento familiar ou limitação injustificada do número de filhos, né, naquela parte de obstáculos à reprodução? A gente vai ver também. É melhor legalizar o aborto? Porque tem espíritas que são contra o aborto, mas não, é melhor legalizar. Vamos verificar. E terminar com uma homenagemzinha às mães, falando um pouquinho sobre a palestra Um Anjo Chamado Mãe. Dúvidas de vocês? Prioridades são as dúvidas até agora. Dúvidas nesse semestre? Tiveram alguma dúvida? Fora isso aqui que eu falei, isso aqui a gente vai... Os assuntos polêmicos, muitas das dúvidas já estão temas... Se estão aqui, eu vou abordar. Alguma não está aqui? Questão do aborto, do planejamento familiar, tá. Já estão aí. Tem eu fiz uma... Ótimo, então já faça aí, a hora é essa. A gente trabalhar hoje para fazer a bola. Uma foi exatamente questão, não sei se é obstáculos da reprodução, você já certo. pode abordar. Outra que gera sempre muita polêmica quando a gente fala em lei de distribuição, é a questão de alimentação com outros animais. Isso sempre gera uma polêmica, se a gente, como espíritas, deve abandonar o consumo de carne ou não, tá. Se isso é errado, se isso não é errado. Pessoal, esse é um assunto polêmico. A gente precisaria de um seminário só para falar sobre esse tema, tá? Mas no Livro dos Espíritos diz que a carne alimenta a carne, do contrário, o corpo padece, o homem enfraquece. Na época de Kardec, era realmente necessária a alimentação animal. Hoje já temos condições de sobreviver sem a carne, sem a proteína da carne animal. Já há substitutos, ou seja, se a pessoa já tem condições de fazer e pode e quer fazer, é um avanço. É um avanço, e nas obras de Humberto de Campos, do próprio Espírito Emmanuel, André Luiz e outros, nós vamos ter informações, recomendações para o abandono do uso da carne animal. Tá? Até porque no futuro não vai ter carne. Nós provavelmente vamos ter que nos alimentar de insetos, porque a fonte mais barata e mais rápida de produzir proteína são os insetos. Tá? Então, só uma dica já. Para quem já... Agora, vejam a importância e a sabedoria dos espíritos. Imagine que, para se tornar espírita, que a gente tem que abandonar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o personalismo, uma série de questões. Além disso, tivesse que deixar de comer alimentação animal. Aí ninguém ia querer saber do espiritismo, né? Então não é tão importante isso. Jesus se alimentava de peixe, de carne, de carneiro, não tinha nenhum problema. O próprio Chico, que psicografava os livros falando de vegetarianismo, comia carne, trabalhava com gado, inclusive, né? Lá em Uberaba. E Edivaldo também se alimenta de carne, eu me alimento de carne. Agora, o importante é o quê? A gente focar naquilo que é mais importante no espiritismo, que é o melhoramento moral da humanidade. Tá?
Eu já fui vegetariano, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas eu acabei analisando por outros pontos isso não. Aliás, me recomendaram que eu me alimentasse de carne. O presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, vegetariano há 48 anos, bem-vindo da Costa Melo, eu conversando com ele, e eu perguntei, porque eu era vegetariano, ele falou: Nazareno, você precisa comer carne. Você é advogado, tudo, você precisa ter mais energia, a carne dá mais essa agressividade. A gente ajuda os nossos irmãos animais. Então tem uma série de questões para a gente analisar. Eles sofrem, sim, é melhor que fosse o abate humanizado. Mas na natureza também eles sofrem, não sofrem? Eu acho que o que causa mais sofrimento a um animal, a um búfalo, por exemplo, é o ruído de um leão. E isso, pelo instinto dele, é o estresse maior que ele pode ter. Mas a gente não precisava levar os nossos bois a choques elétricos como a gente leva, né? Então, assim, há muito que a gente pode fazer. E hoje a gente está permitindo a reencarnação de muitos animais. Então, há grandes rebanhos de gado, não é? Criação de peixes em cativeiro, uma série. Então, assim, por outro lado, a gente está permitindo também que eles vivam mais tempo e até, não é, em melhores condições do que na selva, muitas vezes, com uma população muito maior. Então, há vantagens e desvantagens, mas nós vamos ter que largar a carne, queiramos ou não, mais cedo ou mais tarde, tá certo? Mais alguma fora do que eu falei aqui? Deixa eu ver se tem mais algum que esteja fora daí. Sobre desigualdade social, outro tema que sempre gera muito debate aqui nos nossos estudos. Tá. Porque o Livro dos Espíritos afirma que a desigualdade social é obra do homem, não de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, pelo grau de evolução em que cada um está, nós temos a desigualdade das aptidões. E a desigualdade das aptidões gera a desigualdade das riquezas. Sim. Então, necessariamente, a desigualdade das riquezas não leva à desigualdade social? Sim. Ou seja, então, ao mesmo tempo, ela é um mal necessário? Eu entendi a sua pergunta. No mundo atrasado como o nosso ainda, existe essa desigualdade de recursos porque nós não somos caridosos verdadeiramente. Porque se nós fôssemos caridosos, nós tínhamos que ter realmente uma distribuição, pelo menos de recursos, igual para todos. Não há privilégios, por exemplo, na colônia espiritual Nosso Lar, né? Agora, aqueles que trabalham e têm mais bônus hora podem ajudar mais seus semelhantes, e assim por diante. Ou seja, a lei do trabalho, ainda em Nosso Lar, estimula o progresso, a propriedade privada lá, mas todo mundo tem o básico. Os que trabalham mais começam a acumular para estimular, mas a rigor nos mundos superiores não é necessário mais isso, né? Então, no planeta existe e não adianta tirar a riqueza de poucos para distribuir para muitos, porque todo mundo continuaria mais ou menos pobre, um pouquinho menos pobre, e logo os mais capazes ganhariam dinheiro e novamente haveria desigualdade. Mas a gente deve, né, o forte deve ajudar o fraco para que não seja como a gente tem no planeta. Nós temos pessoas abaixo da linha da miséria. Tem crianças morrendo de fome. Lá na África, o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, a gente apadrinha crianças órfãs da AIDS e da malária. Tem mais de 1 milhão de crianças órfãs. Criança cuidando de criança dentro de um casebre, sem nada, com esteira e sem comida e sem água potável. Então, a gente não vai fazer nada? Então, o certo seria a gente pensar assim, bom, qual é a renda per capita média do planeta Terra? Deve ser uns R$500. Não sei, eu nunca levantei esse dado. Se a gente ganha mais do que isso, a gente está em condições e na obrigação de ajudar os nossos irmãos, não é? Porque, pelo menos, para ser igual, teria que ser assim, não é? Vamos em frente? Qual a missão dos espíritos? É importante a gente saber, não é? Que a missão dos espíritos é se autoaperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando o quê? A vontade de Deus, do qual são, né, os espíritos superiores, e nós seremos ministros. Aqui é um resumo da questão 558. Importante lembrar disso, que a gente está aqui para executar a vontade de Deus, tá? Por que chamei as leis da felicidade? Porque quando a gente lê a questão 614, que se deve entender por lei natural, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, são as leis da felicidade, são as leis morais, não é? E por que estudar as leis morais?
para melhor compreendendo-as, cumpri-las. Cumprindo-as, sermos felizes. Lembrem que as principais discussões de Jesus com os fariseus era a respeito da interpretação da lei na época. Na época, a lei para os judeus era a Torá e os profetas, não é? Então, vejam que é um assunto importante para nós. Nós também temos que saber interpretar bem as leis de Deus para não falsear o seu sentido, não é? Tem uma ligação, então, com o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais? Bom, de que obras foram desenvolvidas a partir de O Livro dos Espíritos? Eles são 4 livros em um, ou 4 partes. Primeira parte chamada Causas Primeiras, segundo, Mundo Espiritual ou dos Espíritos, terceiro, Leis Morais, e no quarto, Esperança e Consolações. Quais foram esses livros? Vamos lá para a gente ganhar tempo. O primeiro, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É bom a gente conhecer o subtítulo do livro também, tá? Segundo, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é as leis morais. E as esperanças e consolações deram origem ao céu e ao inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Tá? As causas primeiras, a Gênese. E do mundo espírita, o Livro dos Médiuns. Lei divina e lei humana, isso é fácil. Vocês entenderam que a lei de Deus é eterna e imutável, dos homens muda. Tá? E o que é moral? Bem fácil para a gente decorar. A moral é a regra do bem proceder, isto é saber distinguir entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo. Olha, eu destaquei algumas coisas. O homem faz tudo pelo bem de todos. Então não é faz um pouquinho pelo bem de todos, não. Faz tudo pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Então a gente não está cumprindo a lei de Deus ainda não, concorda? E o que é o bem? E o que é o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que dela se afasta. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, o mal é infringi-la. Tá? O que é o egoísmo, vocês já sabem, mas o Haroldo Dutra Dias, numa palestra, diz que o egoísmo é o desejar o bem somente para você ou para os seus. Aí isso é o egoísmo, isso é o mal. Porque na hora que você pensa nos outros, aí sim você vai sendo mais ou menos egoísta. Eu cito sempre você no estudo, porque uma vez aqui no André Luiz, numa palestra, você perguntou, e de onde vem o egoísmo? E aí ninguém sabia responder. E eu também não sabia. E aí você falou, o egoísmo vem de onde? E aí você falou, do instinto de conservação. A causa do egoísmo é o instinto de conservação, que é o instinto mais básico do ser humano, do ser, né? Do ser vivo, é o instinto de conservação. É verdade, né? E ele até acrescenta, né? Ele traz uma mensagem de Paulo que diz que gravitar para a unidade de vida tal é o objetivo da humanidade. E aí fala, então a importância da gente estar em Deus, buscando Deus em primeiro lugar. Tá? Deve ser amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se a gente fizer isso, tudo mais fica mais fácil. A gente vai ver aqui. E os outros missionários, a gente aprende com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que vários desses grandes missionários foram enviados pelo próprio Cristo, né? Buda, Zoroastro e tantos outros. Em todos os tempos, então, houve homens que receberam essa missão, são espíritos superiores, encarnados, mas eles se enganaram, sim, em alguns pontos. Sobretudo quando se deixaram levar pela sua ambição, mas mesmo assim deixaram grandes verdades. Então a gente deve até ler no livro As Leis Morais, no Livro dos Espíritos, fala que a gente deve ler e conhecer, como Paulo também esclarece em Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o que for bom. Né? Retirar o que for bom. Não é incorporar o Espiritismo, não vamos trazer coisa estranha para o Espiritismo, mas a gente colocar na nossa vida, no nosso aprendizado. E quais são as leis morais segundo Kardec? Que é uma classificação didática, não é? Então, ele pergunta se toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus. Sim, se encerra todos os deveres de um para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois, do contrário, deixarão de praticá-la como fazem até hoje. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. E a gente acaba falseando. E aí ele pergunta, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés.
e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluto. É uma classificação didática, né? A última lei é a mais importante, a da justiça, de amor e de caridade, porque por meio dela o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras leis, tá? Então, as 10 leis morais, você falou que tem um símbolozinho, como é que é? Sabe essas siglas assim, Associação dos Sim. Dirigentes Logistas, ou então Partido Político, PRS. É, um mnemônico, vamos lá. PRS, ACDI, JL, PRST. ACDI, JL, PRST. Tá, não ficou fácil não, né? Mas tem um mnemônico, eu já ouvi, anotei em algum lugar, procurei hoje no computador, não encontrei, tá? Mas tem um para a gente gravar. Mas então a relação é essa, né? 5 aqui desse lado. Há quem divida aquelas que são em relação a Deus, aquelas que em relação conosco, a nossa relação com o outro. Isso também é uma classificação interessante de analisar, tá? E onde está a lei de causa e efeito? Está aqui? Não. Está não, né? Então, tem leis fora da lei também. A lei de causa e efeito é uma das principais, não é, que é utilizada. Então, não há nenhum problema de não estar ali na relação, a lei da afinidade, a lei da sintonia, tá? E a lei de causa e efeito é importante. Tem uma palestra minha, quem tiver interesse depois procura, lei de ação e reação, não é? Justiça versus misericórdia divinas. Como é que a gente faz para diminuir a reação das nossas ações, não é? E por que a primeira é a lei de adoração? Porque na sua relação com Deus vai reger todas as suas outras relações. Se você realmente coloca Deus acima de todas as coisas, como Jesus nos convida, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Não é por acaso. E amar ao próximo como a si mesmo, ele não botou que era dar toda a alma, todo o coração, tem que amar o próximo. Não é? É como a si mesmo. Mas a Deus tem que ser uma coisa diferente. Tá certo? Quando a gente faz a vontade de Deus em primeiro lugar, aí a gente vai estar cumprindo realmente a lei de Deus. E qual seria a maior virtude? Qual a maior qualidade que vocês conhecem? Tá lá, tudo aqui tem a questão lá, 893. Quem quiser abrir o celular para ficar pesquisando aí. Qual a maior qualidade? 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Tem mais mérito, mais crédito. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então é fazer caridade sem querer ganhar voto, sem querer ganhar aplausos, sem ser para cobrir o nosso sentimento de culpa. Não, é fazer o bem pelo bem. É como as mães amam os filhos, não é? Não importa se o filho é ingrato ou não, ela ama, ela faz com sacrifício do seu interesse pessoal. Não é? A mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. Tá? Caridade no sentido amplo da palavra. Não é? Há diferentes graus no bem? Vamos correr. Tá? Kardec pergunta, o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta, isso é importante, essa questão. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbito da viúva, que era muito pobre, não tinha pensão por morte para as viúvas naquele tempo, não. Então, vim aqui e fazer uma aula, dar uma palestra, bônus hora, ó, centavos. Agora, ser mãe, mãe pobre, muitos filhos, filho doentinho, filho deficiente físico, mental, adotar, apadrinhar crianças, etc. Muito mais sacrifício. Quanto maior a dificuldade, quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação. Tá certo? Então guardem isso, porque isso é muito importante. Porque nós, no movimento espírita, nós estamos muito acomodados. A gente faz caridade mensal, vai uma vez por mês, num sábado ou no domingo, 2 horas, vai visitar um lar de idosos, de criança, etc. Não
não tiramos o que nos é necessário, é só, na verdade, uma diversão com os amigos, que a gente vai lá, sai com os amigos, é muito bom, vai todo mundo no mesmo carro, vai fazendo fofoca fraterna, né? Tem que ser fraterna, fofoca pelo menos. Mas é uma coisa sem sacrifício. O que é que aquilo tem de parecido com Francisco de Assis? O que é que aquilo tem de parecido com Madre Teresa de Calcutá? Com Francisco Cândido Xavier? Vocês entendem? Então, continuem. Mas quanto mais sacrifício a gente fizer, quanto mais a gente puder tirar das nossos bens materiais para ajudar, tanto maior é o bem que a gente está fazendo, tá certo? E segundo Jesus, o que é o mais importante? Bom, lá no livro Boa Nova, no capítulo Fidelidade a Deus, um dos apóstolos pergunta: qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Aí Jesus vai responder: acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Pessoal, eu li esse livro e não entendi. Fui perguntar a um amigo. E aí, quando a gente vai ver a tradução, a gente vai aprender. O que é fidelidade a Deus? Fidelidade, em hebraico, chama-se emuná. No grego, que foi traduzido corretamente, é pistis. Pistis também é fidelidade. Em latim, a palavra correta seria fidelis. Então, ser fiel é fazer a vontade de Deus. Lembram lá da nossa missão? Fazendo a vontade de Deus. Obedecer sua lei, seguir os seus ensinamentos, etc. Então, isto é ser fiel, é fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos. Só que houve erro de tradução. Não é? Nessa questão de salvação pela fé ou pelas obras, São Jerônimo, na tradução da Bíblia para a Vulgata, não é? Em latim, traduziu emuná e pistis por credere. Credere não é fidelidade, credere é acreditar. E ele colocou isso em todas as passagens. Tem várias passagens que é só acreditar mesmo que está falando, mas a maioria está falando, a grande maioria das passagens, a tradução correta seria ser fiel. Então é salvação pela fidelidade e pelas obras. Não é pela fé. Porque até os espíritos maus acreditam em Jesus. Quando lá o endemoniado, não é, que está com gadareno, que está com uma legião, eles perguntam: que viestes tu, filho do Altíssimo, fazer conosco antes do devido tempo? Eles sabiam que Jesus, eles acreditam em Jesus. Acreditar em Jesus não é suficiente. Tem que fazer o que ele pediu. Não é? Fazer o que ele pediu. E qual a lei moral mais importante? Nós já vimos, não é? A lei de justiça, de amor e caridade, porque resume todas as outras. Então a justiça de Deus, ela é com amor e com misericórdia. Não é a justiça implacável, inexpugnável, inexorável, aquele karma na tradição comum que nós temos, não. Por quê? Porque Jesus sempre coloca a misericórdia acima da lei da época da Torá, como na parábolas do filho pródigo, do bom samaritano, no caso da mulher adúltera. Porque, segundo Jesus e também o Espiritismo, a misericórdia faz parte da lei de Deus. Então é lei de justiça, amor e misericórdia. E caridade, tudo junto. E caridade, vocês sabem também que é misericórdia, né? Caridade é benevolência para todos. Bastava dizer isso, pessoal. Porque benevolência é ser bom para todos, para os bons e para os maus. É dar esmola, é visitar o enfermo, é dar a comida, fazer tudo como está lá na recomendação de Jesus sobre a caridade. Mas é tão importante a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas que eles reforçam. Não precisava dizer, bastava dizer benevolência para com todos. Porque quem é benevolente é indulgente, quem é benevolente perdoa. Mas olha a importância também do perdão, não é, que eles colocam. Então, a caridade é também misericórdia. Ela não está, a justiça nunca está separada da misericórdia. Isso é muito importante de aprender. E a gente vai aprender com Jesus isso também. E será que a lei de Italião continua em vigor? O que vocês acham? Não, sim? Tá ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, que foi revogada por Jesus ou por outra pessoa? Quem tá na dúvida, não levanta, né? Vamos lá. É o tal do olho por olho, dente por dente, né? Está lá até em Gálatas, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear certamente colherá. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas é assim mesmo no livro O Consolador, que é considerado a continuação de Livro dos Espíritos. Pergunta a Emmanuel: qual é a significação da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Olha o que ele vai dizer.
a lei de Italião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Então ainda está em vigor. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas encarnações expiatórias e purificadoras. Aqui eu vou avançar. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados, como está lá na primeira epístola de Pedro 4,8, ele falou também, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, né? Daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Emmanuel tem uma mensagem chamada remuneração espiritual, que ele vai dizer que nós podemos quitar toda a nossa programação de expiação e sofrimento através do bem, através do trabalhar com prazer de servir. Liquidar todas as contas só com o bem. Neste caso, a misericórdia cobre todos esses postos aí. Não entendi. A misericórdia, no caso, iria cobrir tudo isso aí que você falou, depois da explanação da misericórdia. Voltando ali, logo aí atrás. Aqui? Né? A lei, no caso da lei de Italião. Sim. Né? Então ela vale... Por quê? Que é bom para o coração, que é amoroso, está contido nessa passagem. Veja só, acho que eu não entendi muito bem, mas deixar claro assim, a lei de Italião ainda existe para todos aqueles que não edificaram o amor. Aqueles que não estão trabalhando pelo amor, pela caridade, para eles ainda está valendo a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas para aqueles que já começaram a trabalhar no bem, sobretudo quando trabalham com prazer de servir, ali, aquele bem que a gente faz, modifica a nossa programação reencarnatória. Certo? Tranquilo? E onde é que está escrita a lei de Deus? Todo mundo já sabe, não é? Na consciência, só que a gente esquece, tem desprezado, então Deus quis que ela fosse lembrada. E aí a gente vai ver que é importante a intenção, não é? Vamos ver aqui o que é que ele fala aqui sobre esse assunto. Deus que tudo vê dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto, e como tal, será tratado no dia da justiça. Então, aquele que conhece a verdade, nós conhecemos. Somos 100 vezes mais culpados quando praticamos o mal. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre muitos chamados poucos escolhidos, e o item, muito se pedirá quem muito recebeu, no item 10. Olha o que Jesus vai falar. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, coisas erradas, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Então, será que não é melhor ser ignorante das leis de Deus? O que é que vocês acham? É melhor não querer aprender, né? Um caso aqui, que o pessoal conta aqui, não sei se é lenda, né? Eu acho que uma pessoa veio de outra igreja, veio para cá, fez todo o estudo. Aí quando ela terminou o estudo, ela voltou para a igreja de onde ela tinha vindo e falou, poxa, mas você fez todo o estudo do EJE e tal, e voltou para lá, falou, mas lá pelo Rio já estava salvo. O Raul diz que espiritismo não é para quem quer, não, é para quem pode, né? É para quem aguenta. Mas é porque a gente esquece, muita gente boa não fala, nesse mesmo capítulo, no item 12º, né, 2 depois, tem um comentário de Kardec. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito tem recebido, como também muito será dado aos que houverem bem aproveitado. Então tem recompensa também, não é só, claro, tem que ser mais pedido. E aí olha o que Jesus vai falar, tem várias passagens sobre recompensa, eu trouxe só uma delas aqui. Quando Simão pergunta, Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, o melhor investimento é trabalhar para Jesus, porque é 100 vezes mais. Agora,
e ainda ganha a vida eterna, que era para os judeus o mais importante. E tem um ponto interessante a respeito do bem, não é? Você sabe a diferença entre pedir e rogar? Lá no livro Nosso Lar, Dona Laura vai dizer, olha André, não é? Muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. Ele não é a mesma coisa, não? Não. Pedir é somente abrir a boca e formular um pedido. Mas rogar é para aquele que, tendo trabalhado muito no bem, passam a ter o direito, o crédito para poder ajudar seus entes queridos. Não é? Então, a gente tem que aprender a rogar. Vamos trabalhar no bem para que o nosso pedido tenha crédito, como tem uns bônus hora lá para a gente ter merecido. E lá na colônia espiritual Nosso Lar, quem que ganha bônus hora em dobro ou multiplicado? Ficou errado ali, não é? Vocês sabem quem é que ganha em dobro ou multiplicado lá no Nosso Lar? Dizem que André Luiz é o patrono aqui dessa casa, não é não? A obra mais conhecida no Nosso Lar. Tem que saber, pessoal, onde é que é? Quem se sacrifica trabalhando nas regiões umbralinas e de sofrimento. E Dona Laura vai dizer que quando são confiadas crianças para ela tomar conta, o bônus hora é contado em dobro. Olha que interessante, crianças. Pessoal, criança é algo muito especial. A maternidade é algo sublime. Amparar crianças é algo que a gente não tem ideia do que seja. Tá? Não é o nosso tema de hoje, mas a gente vai trazer algumas questões. O tipo mais perfeito, vocês já sabem, não é? Que é Jesus. Ou ver de Jesus, depende da tradução. Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade já pode aspirar na Terra. Então ele é o modelo é para ser imitado, não é para ser seguido. E a sua doutrina é a mais pura expressão de sua lei. Na Revista Espírita, não vamos só dizer que Jesus é modelo e guia, não, porque na Revista Espírita, Lacordaire vai dizer que Jesus é um Messias, é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. A gente aprende com Emmanuel que ele é o co-criador do planeta Terra. Não é? Então, às vezes a minha irmã é evangélica, não é para você Jesus só é modelo e guia, né? Não, para a gente é Deus, não, para a gente é um Cristo, é um Messias, tá? Vamos prestigiar mais Jesus, tá certo? Que a gente acaba, por quê? Porque no Livro dos Espíritos, Kardec não queria trazer religião, pessoal. Naquela época, religião era considerada lixo, era a época das luzes, da razão, da deusa ciência, né? Do positivismo. Então, qual o primeiro livro que eles publicam? O Livro dos Espíritos. E não era este não, era só 501 perguntas e respostas. Aí depois vai ser publicado qual? O Livro dos Médiuns. É ciência de observação, espiritismo prático, experimental. E só 7 anos depois é que ele vai poder trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se fosse primeiro o Evangelho, as pessoas iam abrir assim, como eu abri uma vez. Esse aqui eu já conheço essas coisas. Religião. Ninguém ia ler. Então eles inteligentemente apresentam como filosofia espiritualista, como ciência da mediunidade, e, por fim, o aspecto ético-moral, e no Brasil ficou muito religioso, mas é religioso também, tá? Nós vamos em Lucas, que tem escrito o Evangelho de Deus, que o Evangelho, na verdade, é uma lei universal, é de todo o cosmos, e um dia a lei divina materializou-se na Terra, quando está escrito lá em João, e o Verbo se fez carne, né? O Evangelho é o próprio Cristo, ele é o guia porque já percorreu o caminho. Ele é o modelo porque ele é o nosso futuro, e por isso ele dizia o Filho do Homem. O Filho do Homem é o que? É o resultado do homem, é o resultado da humanidade. Nós vamos chegar um dia à condição de filhos do homem, tá? Porque como filhos da luz, é luminoso, e assim por diante, tá certo? Mas também há aquela questão de filhos nascidos de mulher, eram aqueles que ainda precisam reencarnar. Há uma discussão sobre essa expressão. E para que o Espiritismo? Jesus já revelou toda a verdade, para que serve o Espiritismo? Não, tem alguma coisa mais para nos ensinar? É porque ele falava de forma alegórica, em parábola, falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que a praticam. E ainda hoje está assim, pessoal, a gente não está grande coisa não, tá? Então, não é? O ensino deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa alegar ignorância, e todos possam apreciá-lo com a razão. Não é mistério, não é obrigação, não é dogma, mas utilizando a razão. E também para não falsearmos o sentido de uma lei que é toda de amor e de toda caridade, como a gente fez. Na Igreja Romana, na Igreja Católica, a gente fez isso. Transformou aquilo tudo em rituais. E não focamos no ensino moral, que era o mais importante. Não é? Como garantir a felicidade futura? 642.
para agradar a Deus e assegurar a sua posição, a sua condição, felicidade futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que se faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, toda vez que alguém comete um suicídio, que a gente podia ter ajudado e a gente não ajudou, a gente é corresponsável. Comete um aborto, a gente tinha condição de ajudar, de amparar, de esclarecer, a gente é abortista também, em menor grau, mas somos também. Quando morrem crianças de fome, na África subsaariana, nós também somos responsáveis. Então a gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças, por conta da omissão. Então não basta não fazer o bem, não praticar o mal, tem que fazer o bem, não é? E será que devemos ter arma de fogo? O que é que vocês acham? Bom, lá na questão 742 é interessante saber qual a causa que leva o homem à guerra: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito mais forte, daí porque para eles a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Então, ainda hoje, nós precisamos ter exército, precisamos ter forças armadas. Por quê? Porque os povos só respeitam a lei do mais forte, senão eles nos invadem, destroem, então é necessário. Mas será que nós, pessoas físicas, temos que ter armas também, de fogo, sobretudo? Quem defende usa essa mesma justificativa, né? Vamos ver? Vamos ver na 761 o que é que fala lá. Além de conservação do homem o direito de preservar a sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso. Ele está falando sobre pena de morte, não é? Então não pode matar, não? Há outros meios dele se preservar do perigo sem matar. Então a gente pode se preservar do perigo sem matar a pessoa. Além disso, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Então vamos ver um pouquinho mais. Jesus tinha armas, meus amigos? Jesus andava armado? Ele é o nosso modelo? Ele é o nosso guia? Ele é o nosso mestre? Por que espírita tem que andar armado? Só se for policial. Eu sou policial. E, aliás, eu sou policial e não ando armado. Não, nem eu cautelei. A arma, para mim, tinha lá uma pistola austríaca, sem pagar nada para usar no trabalho. Eu disse, não, eu quero ficar numa função administrativa e não quero precisar usar arma. Então, a gente tem essa cautela. E tem um caso curioso chamado de um assaltado diferente. É uma boa lição de como a gente deve se comportar na hora de um assalto, tá? As coisas materiais, não é? A gente recupera, muitos têm seguro, etc. Então, vamos reagir. Não reagir é sempre pior, tá? Mesmo que você conseguir matar a pessoa, você cometeu um crime. Então é melhor não reagir, entregar, fazer que nem esse caso aqui. Era um senhor idoso, ele estava na sua casa de madrugada, um ladrão pulou o muro da casa, com um revólver, e disse, passa-me tudo que o senhor tiver. Ele, calma meu filho, eu sou idoso, eu sou cristão, eu não tenho armas. É dinheiro que você quer? É sim. Pois olha, tem ali no meu criado mudo, na primeira gaveta você vai encontrar um envelope com R$170. Pois vai pegar ali. Ele, não, eu prefiro que o senhor pegue, vai que tem uma arma ali. Aí ele foi. Não, não é esse envelope não, esses são meus exames. É o envelope de baixo. Agora conte. Tem R$170. Olha, eu estou olhando para o senhor é mais forte do que eu ganho muita coisa. Tem 2 camisas novinhas na caixa. O senhor não gostaria de levar também, não? Quero. O senhor ali também tem 2 calças. Não me servem, tão novas. Eu quero. Olha, ali também 2 cuecas na caixinha. Também quero levar. E foi, e disse, olha, e o senhor não está com fome, não? Estou. Olha, depois tem um restinho de janta, arroz, feijão, um pedacinho de carne. Tem até um refrigerante. Se o senhor quiser, eu esquento ali rapidinho para o senhor comer. Eu quero. Aí ele esquentou ali, o ladrão sentou na mesa, o revólver assim do lado. E aí disse, o senhor tem filhos? Tenho 2. Olha, eu ganho muita coisa. Eu tenho aí farinha, arroz, feijão, açúcar. O senhor não quer que eu faça uma cesta básica para o senhor levar para seus filhos, não? Quero. Aí depois que comeu, estava cheio de pacote, de sacola, de cesta básica, né? Tudo. Aí o idoso perguntou, e como é que o senhor vai sair daqui? Do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São 2 horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da porta. O senhor leva, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave. Você abre, joga por debaixo da porta ou por cima do muro. E está tudo resolvido. Olha, pessoal, o assaltante ninguém sabe quem era.
mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Né? Então deu dinheiro, calça, cueca, janta, refrigério, cesta básica e até as chaves. Olha o que alguém que é em paz consigo mesmo. Um pacificador. Agora a receita não é dele, é de Jesus. Se alguém te bater uma face, oferece a outra. Se alguém te tomar a capa, dá também a túnica, a roupa. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000. Este é o nosso modelo, este é o nosso guia. É assim que a gente tem feito. Para que a gente quer ter arma? Arma de fogo não é para defesa, é para matar. Quer usar uma arma não letal? Busca uma arma não letal, faça uma arte marcial, pronto. Vai ser bom para a atividade física, para a saúde, para o coração, para o colesterol, para a diabetes, para tudo. Vai poder proteger, se você quer proteger sua família, mas a gente não tem uma arma que é para a morte. Então vamos apoiar o Estatuto do Desarmamento, que foi uma grande vitória, e que infelizmente a indústria balística no Brasil, armamentista, está financiando, como tem a bancada da bala, está financiando e estão alterando o Estatuto do Desarmamento no nosso Brasil. Não vamos deixar, tá certo? Devemos ter pena de morte? Kardec pergunta, eles falam que a pena de morte desaparecerá com o progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, ela será completamente abolida da Terra. Então não precisamos ter pena de morte. Espírita não tem que defender pena de morte, tá, pessoal? E atualmente é excesso de divórcios, e a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Aqui eles não estão falando necessariamente de separação, não. Eles estão falando de indissolubilidade absoluta do casamento. Ela está na lei da natureza ou somente na lei humana? Porque na época de Kardec ninguém podia separar. Aí o que o pessoal fazia? As mulheres envenenavam os maridos envenenavam as mulheres, etc., para poder ficar com a herança, para trair e etc. Então, obrigar as pessoas a ficarem juntas, isso realmente é contrário à lei divina. Agora, isso é justificativo para a gente separar por qualquer motivo. Hoje, um casamento longo na Inglaterra é um casamento que tem mais de 3 anos de duração. 3 anos é considerado longo, porque as pessoas não se suportam. Cada vez mais o egoísmo, o egocentrismo. A gente quer príncipes e princesas encantados. Quando passa a paixão, vê que não é e deixa aquele compromisso para outras encarnações, aquele aprendizado que não é por acaso, não é? E lá no Evangelho diz muito claro, no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, a gente fica na dúvida realmente sobre a separação, porque perguntam a ele se é permitido o homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo. Ele vai dizer que não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então Jesus reforça a importância de manter o casamento, porque eles estavam querendo separar por qualquer motivo, porque Moisés tinha permitido. Tá? Ele vai estabelecer uma outra ascensão, a gente não vai dar tempo de avançar muito aqui. Tá? Mas o Espiritismo não é contra o divórcio, mas é a favor de preservarmos a família. Os filhos, sobretudo. Não é? Livre-arbítrio, interpretações errôneas. Vocês já viram como é que é essa questão do livre-arbítrio? As pessoas falam assim, não, Nazareno, mas eu sou a favor até da legalização do aborto, porque a mulher que quiser abortar, ela aborte, porque a pessoa tem um livre-arbítrio. Olha, pessoal, muito cuidado, porque respeitar o livre-arbítrio é uma coisa, e outra coisa é ser conivente com o erro, com o mal. A gente não vai ficar contra a pessoa abortou, é digna de todo o nosso amor, todo o nosso carinho, nosso amparo, acolhimento. Não estamos para julgar, mas ela precisa saber que é uma coisa errada. Que, aliás, é um crime, chamado crime hediondo por Divaldo Franco, não é? É muito lamentável, um crime, as palavras são essas, até por Chico, que usava muito eufemismo, mas ele fala em crime sim também. Então, assim, a gente não pode, sob a desculpa de livre-arbítrio, de ser omisso, ser conivente com o mal, alegando que isso é humildade, o que é respeito. Nós temos o dever de esclarecer. A pessoa está equivocada, nós temos, olha, você precisa ser... Esse caminho que você quiser escolher não é o melhor. O melhor é assim, por isso e por aquilo. Nós temos esse dever, tá certo? Então há espíritas defendendo a legalização do aborto. E eles, na verdade, estão sendo vítimas das mentiras que são divulgadas pela imprensa, que a maioria é abortista, e também por organizações internacionais interessadas em legalizar
inclusive nas clínicas de aborticídio, não é? Que existe, inclusive na América, uma grande fortuna até de venda de órgãos humanos também, tá? Então, cuidado, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre legalização do aborto, que é que Emmanuel fala sobre esse assunto. Então, a gente sabe que também tem a questão das posições sociais, o mundo tem suas exigências, Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade pelo pouco esforço que fizerdes para superar os obstáculos. Então, a posição social não nos exime de nada, né? A intenção é tudo, a intenção é que é o mais importante. Então, na parte da prece, ele vai dizer que a intenção é tudo, que tem que ser com fervor e sinceridade, mas tem que ter o sincero arrependimento e verdadeira humildade. Vai falar que Deus julga segundo a intenção. Então, toda vez que vocês forem analisar alguma coisa, veja qual foi a intenção da pessoa, não é? Então, se ela teve realmente a intenção de praticar aquele fato, tá certo? E ele ainda repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale, está na questão também 672 da questão do sacrifício. 909, todos vocês já conhecem, qual é o meio mais eficaz para alcançar a felicidade? Está lá a pergunta de Kardec, qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E aí ele vai dizer, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, aí precisaria de um seminário de 2 dias, já tem gravado, quem tiver interesse. Só sobre o autoconhecimento, iluminação interior, o orgulho e suas máscaras, os mecanismos de defesa do ego, para a gente realmente se conhecer, porque a gente não se conhece. Garanto a vocês, tá? E numa encarnação a gente não dá conta de fazer o autoconhecimento completo. Qual a principal causa das nossas imperfeições morais? O Paulo já respondeu, né? A gente vê isso lá no livro Obras Póstumas. Desculpe, a Gênesis, no capítulo 3, item 10. Kardec vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Tá? A gente tem vários instintos de conservação, mas o que a gente destaca é o medo. Kardec não fez isso, mas a gente destaca o medo. O medo vai estar por trás da avareza, do egoísmo, né? Que a gente tem medo de passar fome, privações, necessidades. A gente tem muito medo da rejeição dos pais. É o maior medo para a psicologia depois da morte, é o medo da rejeição dos pais. E como eles gostam de pessoas bem-sucedidas, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. A gente não ama, ciúme não é amor, ciúme é medo, é problema de autoestima. A inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela ameaça a nossa autoestima. Então, a gente gera medo, aí gera inveja, e para combater a gente usa a maledicência. A crueldade daquelas crianças que matam de maneira muito cruel é por causa do medo. Elas estão morrendo de medo e elas têm que se impor diante ali do tráfico para mostrar que elas são cruéis, que ninguém vê mexer com elas. Por quê? Porque elas estão morrendo de medo. Então, o medo vai estar por trás de muitas outras coisas. Não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas qual o melhor remédio para combater o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Isso é importante. Ninguém vai se habilitar? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecimento de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade, o que é o bem, o que é o mal. Vocês estão fazendo aqui no estudo sistematizado. E o autoconhecimento, a gente vai fortalecer a fé e vencer várias dessas nossas imperfeições morais. Até a ansiedade, é o que? É o medo do futuro, não é? E a gente aprende que existe o livre-arbítrio, mas tem o pré-determinismo. A gente tem uma certa liberdade, mas antes de reencarnar nós tivemos o livre-arbítrio. Nós escolhemos o principal gênero de provas que iríamos passar aqui na Terra. Nós aceitamos passar por elas. Então é como se estivesse ali no eixo monumental. Não tem 6 faixas de cada lado? Você pode mudar de faixa ali no eixo, mas você não consegue sair dali, né? Só quando tem a saída mais à frente. Então você pode ir para uma faixa mais rápida, mais lenta, mas a programação reencarnatória, normalmente ela está fixada. Apesar que a gente viu aqui que o amor cobre a multidão de pecados. A gente pode mudar um pouco dessa nossa programação. E qual a missão mais importante? A dos homens ou das mulheres? Vocês têm dúvida? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que vai responder.
das mulheres, está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Porque são elas que criam, que educam os homens. As crianças, meus amigos. Mais uma vez, as crianças. Olha a tarefa das mulheres, como é maravilhosa. Em que momento a alma se une ao corpo? Então começa na concepção. Concepção é fecundação, é fertilização, ou seja, é o encontro do óvulo com o espermatozoide, não tenham dúvida, não é? E ela vai se completando no nascimento e até mais tarde, até os 7 anos mais ou menos, diz Emmanuel no livro Consolador. E o aborto provocado é um crime, né? Porque aquele aborto espontâneo não é crime, tá? Não teve a intenção, pelo menos lúcida. André Luiz vai trazer algumas outras hipóteses no livro Missionários da Luz. O aborto provocado é um crime? Seja qual for a época da concepção, há um crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa, médico, marido, pai, mãe, amigo, não é, que influencia, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando e de se redimir, porque através do nascimento a gente tem um esquecimento do passado, que é uma bênção para nós, né? Se liberta de uma série de problemas, sai do umbral, a gente está... Pessoal, vocês acham que a gente está onde no mundo espiritual, antes de vir para cá? Todo mundo estava nas colônias superiores, em Júpiter? Vocês vieram de Júpiter para cá? Eu não. Então a gente estava de umbral para baixo, né? De abismo, de treva, essas coisas aí. Eu me suicidei na vida passada. Então, se não fosse a maternidade, a reencarnação, olha onde é que a gente estava. Então é uma maneira de resgatar os nossos entes queridos, os nossos credores, né? Nossas vítimas do passado. Rapaz, aguente as pontas aí, eu vou reencarnar, vou lhe receber. Né? Então vamos valorizar a maternidade. É melhor legalizar o aborto? Tem uma palestra só sobre legalização do aborto, minha, está no YouTube. Lá na primeira no meu canal, se você entrar no meu canal, Nazareno Feitosa, é a primeira que aparece. Não fala de religião, fala só de estatísticas, de levantamento filosófico, médico, científico, para mostrar como não vale a pena legalizar o aborto. Não, nem só no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas olha o que Emmanuel vai falar no livro Entender Conversando, da editora Ide. Sobre não é sobre aborto, não. Legalização. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Eu digo isso porque tem muito espírita que não conhece essa passagem. Nem eu conhecia, eu descobri há poucos anos. Resposta de Emmanuel: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave. Tem espírito dizendo, não é nem para ser crime, é para ser assim, uma contravenção. Não, pessoal. Livro dos Espíritos, e aqui está falando, delito é crime. Crime muito grave perante a providência divina. Porque a vida não nos pertence, sim a um poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque o aborto gera lesão espiritual nesta vida, nas outras vidas. Gera lesões psicológicas, psiquiátricas também, aumenta depressão profunda, esquizofrenia, síndrome do pânico, dependência química, 7 vezes mais suicídio. Orgânicas, aumenta câncer de mama, porque ter filho e amamentar protege a mulher do câncer de mama. Câncer de útero, neoplasias, uma série de problemas orgânicos, psicológicos, psiquiátricos e espirituais e reencarnatórios. As mulheres não sabem disso, acham que abortar é a solução. Não é solução. Então, sem lesão para ninguém. Então, o aborto, quando a gente defende a vida, não é a criança, não. A gente defende a criança, mas, sobretudo, a mãe, porque quem mais vai sofrer? Sem necessidade, porque o que é melhor? Uma gravidez de alguns meses e depois entregar uma criança para adoção, fazendo a alegria, a felicidade de um casal que não consegue ter filhos. Como eu e minha esposa, a gente não conseguia ter filhos. Ou uma depressão o resto da vida, uma obsessão espiritual, que sua vida vai dar tudo errado dali para frente. Eu conheço pessoas que Nazareno, minha vida era maravilhosa, eu abortei, minha vida passou a dar tudo errado, confusão. É impressionante como a gente pode se comprometer nessa questão, tá? Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e meados deste século, nós,
não estaríamos vivos. Nós teríamos sido abortados. Porque a maioria das gravidezes não é planejada. Se tivesse a lei, a gente não estava aqui. Estava onde? No umbral. É porque a gente lê Nosso Lar e fica impressionado com o umbral ali, né? Ali é café pequeno, ali foi água com açúcar. Vão ler Ação e Reação. Vão ler Libertação. Meus amigos, Emmanuel teve que pedir a André Luiz que diminuísse, não falasse toda a verdade, não, para não causar um impacto muito negativo na gente. Eu começo a ler, eu tenho que parar, tenho que ler outra coisa, porque eu não consigo ler seguido. Tem espíritos enlouquecidos no mundo espiritual. É uma coisa impressionante como tem sofrimento lá. E a gente tem que ter a consciência, então, da bênção da reencarnação. Onde é que há mais sofrimento? Onde é que vocês acham que tem mais sofrimento? Eu acho que é lá na África subsaariana, lá em Madagascar, nas aldeias de Moçambique, a Fraternidade Sem Fronteiras está lá ajudando. Onde é que tem mais sofrimento? 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais fortes, mais intensos, as penas e os gozos, né, os sofrimentos, do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, pois a matéria já não lhe embota as sensações. 313, para não ter dúvida. O homem que neste mundo foi feliz deplora, ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a terra. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com a natureza impura com a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros passageiros da terra. Então, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. Uma boa caridade que a gente podia fazer: tirar o pessoal lá do mundo espiritual, né? E evitar as pessoas de irem sofrer no mundo espiritual, divulgando o espiritismo, esclarecendo as pessoas, evangelizando. Por isso que Emmanuel vai dizer que o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Não é? Kardec foi um grande divulgador, ele fez a revista espírita, além dos livros, mensal, durante 12 anos o homem não falhava. Trabalhou, se dedicou integralmente ao espiritismo. O que Paulo mais vai fazer? Divulgar o Evangelho. O que Jesus mais fez? Foi distribuir cesta básica? Nada contra. Divulgar o Evangelho. Foi o que Chico Xavier mais fez? Divulgar a doutrina espírita. A missão do médium era o livro, 506 livros da sua lavra mediúnica, até hoje. É o número mais recente que os biógrafos me passaram. Então, será que a gente está fazendo planejamento familiar ou limitação injustificada do número de filhos? É uma pergunta importante. Porque o espiritismo não é contra o planejamento familiar. Mas o que a gente vai falar da limitação injustificada do número de filhos? Pessoal, o livro Missionários da Luz de André Luiz vai dizer que no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós planejamos receber determinados espíritos como nossos filhos, nossos credores, né? Nossos entes queridos, nossos filhos estão lá sofrendo, diz: rapaz, aguente as pontas aí, eu vou lhe receber como mãe, como pai aqui na terra. Olha, a gente vai para um lugar muito melhor, eu vou lhe dar todo o carinho, todo o amor, toda a consideração, uma educação, você vai ser muito mais feliz. Tá, joia, aguente as pontas aí, olha, me perdoe, aguenta aí. Aí acaba, tá certo. Aí o que acontece? Mas ao reencarnar esquecemos, e além de negar-lhes a oportunidade da redenção, da vida, da felicidade, ainda abortamos os nossos entes queridos e os nossos obsessores que tinham dado uma trégua para a gente. Aí o que acontece? A obsessão espiritual, grave. Será que os outros espíritos dizem isso? O que é que Emmanuel fala no livro Vida e Sexo sobre o aborto? Fala a mesma coisa, dizendo que aqueles nossos obsessores, que se tivesse encarnado seria muito melhor lidar com eles, porque esquece tudo, pessoal, fica tudo criança linda, maravilhosa, babando em cima deles. Toda criança é linda, não é? Esquece. Não é uma pessoa, às vezes, pode ser uma pessoa muito atrapalhadinha, mas esquece completamente do que ficarem na nossa psicosfera, nos prejudicando, nos atormentando. Então vejam a questão disso. No livro SOS Família, Joana de Anjos vai ter a lição mais dura sobre limitação de filhos. Eu não vou ler para você não ficar com depressão. Mas leiam, tem na internet. O pessoal já copiou lá na internet, não é? Limitação de filhos do SOS Família. Então veio aí. No Leis Morais, Rodolfo Caligares, que não é obra mediúnica, vai dizer que a gente pode fazer o planejamento familiar, que também não é para criar filho de qualquer jeito, tem que educar bem. Tem, mas isso é importante, mas sem limitar injustificadamente os filhos.
Cuidado com pílulas anticoncepcionais. Há médicos que dizem que o uso em excesso provoca tanto câncer quanto o cigarro. Então, cuidado com pílula anticoncepcional em excesso. E vamos fazer uma análise. Será que não temos preferido dar riqueza para 1 ou 2 filhos do que proporcionar um alívio de grandes sofrimentos, redenção espiritual e a verdadeira felicidade para vários de nossos entes queridos e credores? A nosso orgulho, né? A gente tem que botar na melhor escola, na melhor creche, botar a melhor roupa, não sei o quê. Por quê? Quem disse que é isso? A espiritualidade fala que se a gente acreditasse realmente no planejamento reencarnatório, a gente teria só a quantidade de filhos que programou para ter, né? Ou seja, mas é que a gente não confia muito assim, né? A gente a fé é pequena, e aí você usa os métodos contraceptivos mesmo para poder... Não, pode usar. Agora é aquela história. Será que é para ter 1 ou 2 filhos? Onde é que está isso no Livro dos Espíritos? Nas obras de Chico Xavier. Pelo contrário, tem espíritos, tem que registrar que é considerado um espírito pseudo-sábio, mas Ramatiz, que tem até que centro espírita com o nome Ramatiz, vai dizer que no mínimo tem que ter 4 filhos. No mínimo 4. Ramatiz, tá? Só a título de informação. Porque em muita coisa boa também tem lixo, não é? Mas em muita coisa boa que ele ensinou, pode ser que seja um equívoco, mas ele defende isso. No mínimo 4. Olha que coisa interessante, tá? Eu não li o livro não, mas no básico a gente não pode limitar demais. Vamos lá. Hoje está mais fácil ou mais difícil ter filhos? O que vocês acham? Ah, muito mais difícil, né? Está mais fácil mesmo. Olha aqui, o Haroldo tem uma entrevista sobre ideologia de gênero, está na internet. Olha o que ele vai dizer. Na atualidade, criou-se uma nova ditadura, a da mulher que tem que ser executiva, tem que trabalhar fora. Mas se ela quiser se realizar como mãe, por que não pode? Como dona de casa, por que não pode? Hoje tem essa... Ah, você não trabalha? Como se não trabalhar? Cuidar de um lar não é trabalho? Muito mais abençoado. E o próprio Emmanuel, se vocês leem o Consolador, ele faz severas críticas aos exageros do movimento feminista. Leiam lá, vocês vão ficar assim, meu Deus, vão ficar impressionados. Tem muita coisa, porque a gente não conhece o Espiritismo. Vamos estudar, tá? Olha como hoje é muito mais fácil. Hoje tem obstetras, está aí, ó. Ela saiu aqui da sala, não é? A Mariana é obstetra. Tem pediatra, tem enfermeira, tem até doulas para ajudar na hora do parto. Tem soro caseiro, tem vacinas, tem antibióticos, tem cesariana. Pessoal, as crianças morriam de desidratação no passado. De cada 10 que você tinha, 3 morriam. Olha o sofrimento das mães. E a necessidade da reencarnação, não é? Cesariana, a anestesia, poder ter filhos sem doer. Que maravilha, meu Deus. Parto normal com anestesia também tem. Remédio de alto custo, o governo dá, a justiça obriga. Tem pré-natal, tem ultrassom, tem UTI neonatal. Quantas criancinhas sobrevivem, né? Prematuras. Tem banco de leite humano e tem fórmulas também para suprir o leite. Licença maternidade remunerada. No serviço público tem até de 6 meses. Que lei abençoada. Que lei abençoada, né? A paternidade agora é só no serviço público até 20, né? Até 20. Fralda descartável. Mas eu tirei licença, capacitação de 3 meses. E estou lá babando lá com a Lívia, morto de feliz. Uma alegria da nossa casa, né? Fralda descartável. Ferro elétrico, antigamente aqueles ferros de carvão pesado, 2 quilos aquele negócio. Fogão a gás, roupas prontas. As mães tinham que costurar as roupas dos filhos, pessoal. De crochê, no frio, minha esposa é lá do Paraná. Aquela roca, ela tinha que ficar fazendo o tecido para... Não tinha roupa. Hoje a gente compra roupa pronta. Tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Tem máquina de varrer a casa, já tem. Transporte público, tem gente que tem automóveis, tem escola, tem creches, tem esportes, tem o Dr. Google, a gente está com a dúvida, vai lá no Google, tem lá um vídeo explicando como é que faz tudo direitinho. Tem babá eletrônica, tem TV, tem tablet para distrair as crianças e tem até galinha pintadinha. A galinha pintadinha eu adoro, a Lívia adora, fica com os olhos assim, ó, pronto, acalma e tudo, bota ali um tablet ali, né? Naquela época tinha muito mais dificuldade, tinha muito mais filho. Muito mais filho, né, pessoal? Não tinha médico, era as parteiras. Quando chegava, no meio do mato, não chegava a parteira a tempo, não. Quantas crianças e mulheres morriam. Hoje é muito mais fácil ter filhos, né? E olha com o conselho de Jesus.
Apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho, convivendo com ele, para que ele não te entregue ao juiz, este ao ministro da justiça, este te coloque na prisão. Porque eu vos digo que em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Então eles prendem a gente aqui, não é? Então vamos se liberar dessa turma. E ele vai dizer: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, não é? E tem, antes da gente ir aqui na parte da anunciação, deixa eu falar um caso curioso aqui também, um pouquinho mais sobre um anjo chamado Mãe. Tem uma parte interessante que assim, isso aqui é importante também, ó. Qual é a melhor desobsessão que vocês conhecem? Não, esquecimento do passado. E como fazer o nosso obsessor esquecer o passado? A reencarnação. Divaldo teve um obsessor durante 40 anos. Trabalhava, tinha mediunidade de fazer trabalho social, tudo. Mas o espírito tem livre-arbítrio. Ele queria perseguir, ele vai perseguir Divaldo. Só quando ele recebeu a mãe dele reencarnada como uma bebezinha à beira da morte, aconchegou no coração sem poder, aí o espírito passou a perdoá-lo. Chorou, inclusive, e tornou um benfeitor dele depois. E quem são as melhores doutrinadoras nas reuniões mediúnicas? Você pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo para o espírito também. Não adianta nada. Mas na hora que ele se melhora vibratoriamente e vê a sua mãezinha que vem do mundo espiritual para resgatá-lo, aí ele chora, se comove, a gente chora também, todo mundo chora. Quem faz a desobsessão são as mães, não são a gente não. Não é? É as mães. Reencarnar é uma coisa boa? É um privilégio, meus amigos. André Luiz vai dizer: lembra que tua dívida com teus pais será sempre insolvável, ou seja, impagável. Não, só a vida já é impagável. Por isso que tem que ter a piedade filial. Kardec não foi... Acho que Kardec nunca foi tão enérgico como na piedade filial. Leiam lá a ingratidão dos filhos dos pais, como ele é severo nesse ponto. E a fila da reencarnação está grande? Está enorme, não é? E o que nós estamos fazendo para diminuir esta fila que nós entraremos daqui a pouco? Quem irá nos receber como filho na nossa próxima encarnação? Já pensaram nisso? A minha mãe teve 5 filhos, graças a Deus. Se fosse nos dias de hoje ou mais para frente, como é que vai ser? Essa história de ter só um ou nenhum. Espírito tem que pensar a longo prazo, não é? Quem vai cuidar da gente na invalidez? Na quebra financeira? Na velhice? No Alzheimer? Quem vai pagar um cuidador? Nos visitar? Será que vai ser aquele nosso único filho mimado e egoísta, aquele que foi nosso ex-obsessor? Ou seria melhor receber mais filhos, bons espíritos, que nos auxiliarão e ter mais possibilidades? Hein? Porque se só vai reencarnar um, quem que vai dar prioridade para quem? Eu quero que reencarne os obsessores. Porque o mentor continua aqui me inspirando, não tem problema não, mas o obsessor eu quero que esqueça todo o mal que eu fiz. Não é? Então, melhor ter vários. Divaldo é o 13º filho de uma família muito, muito pobre, do interior da Bahia. A mãe poderia abortá-lo, porque o médico recomendou o aborto. Ela já era idosa. Mas Dona Ana, uma mulher analfabeta, disse: não, nem que eu morra, eu jamais mataria o meu filho. E ela passava fome para alimentá-lo e a seus outros 12 irmãos. E Divaldo foi ele quem ajudou toda a sua família, abrigou e sustentou sua mãezinha na velhice. Amparou sua irmã Nair Franco, ex-suicida. Em nova encarnação, ela reencarnou lá e foi recolhida na Mansão do Caminho. E tem ajudado milhões de pessoas de espíritos. Será que a Dona Ana tem algum mérito, essa mulher? Será que o que Divaldo faz não repercute o fato dela ter mantido a gravidez, não? Não é? Divaldo disse que se casasse queria ter 12 filhos. Raul Teixeira também queria ter uma grande família. E o que é que eles fizeram? Que eles não são bobos? Desde jovem adotaram e educam centenas de crianças. Divaldo é pai de 672 crianças, que hoje já são grandes, né? Registradas, fora as outras todas. Desde Divaldo começou a Mansão do Caminho com 20 e poucos anos de idade, pessoal. Tem que dar todo o crédito a um homem desse, né? E aqui eu já perguntei, né? Quem é que ganha bônus hora em dobro é quem trabalha nas regiões ubralinas e quem toma conta de crianças, né? Está aí o nosso lar. Então, cuidado com essa história do planejamento familiar e a gente fazer essa análise direitinho. Já falamos isso aqui também, galinha pintadinha.
receber suicidas, né? Chico, no livro Pinga Fogo, e também tem essa questão, não vou ler todo, porque isso aqui já é outra palestra, não vai dar tempo, mas ele vai dizer que nós é que produzimos o nosso próprio sofrimento com a culpa, lesando o perispírito, e esses nossos benfeitores, por amor a nós, nos colocam em braços de mães maravilhosas, de pais abnegadíssimos, que nos ajudam na nossa própria reestruturação. Então, jamais usar a eutanásia. Em nome de Jesus, nunca deveremos fazer isso. A eutanásia nas crianças com deficiência mental ou física, né? Ampará-los, não é? Amar sempre os nossos filhos, estejam nessa condição, e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de lar. Então, apadrinhar. Não posso ter filhos? Adote. Não posso adotar? Apadrinhe lá. Visita uma vez por mês uma criança no abrigo. Apadrinha lá no Fraternidade Sem Fronteiras. Os voluntários estão lá fora hoje. Vamos aproveitar e apadrinhar. Com R$50 por mês, a gente dá alimento, material escolar e as necessidades básicas de uma criança por um mês. Porque lá a pobreza é tão grande que brasileiro é rico lá. Porque com uma refeição lá custa 25 centavos de real. Uma casa, para você construir uma casinha para eles lá, R$3.500. Então, porque é um lugar muito pobre, o dinheiro vale muito. Então, um trabalho maravilhoso. A Fraternidade Sem Fronteiras já apadrinhou mais de 12 mil crianças órfãs em Moçambique, em Madagascar, crianças com microcefalia lá em Campina Grande. O projeto mais urgente, mais necessário, quem quiser ajudar logo hoje, não é? É da Venezuela, amparando lá. As pessoas estão lá passando fome. Um salário mínimo lá na Venezuela hoje compra 2 quilos de arroz. As pessoas vendem tudo que tem, vão para as filas, não tem nada nos supermercados. O governo não deixa entrar ajuda externa porque diz que está tudo bem. Não, está tudo bem, não precisa vir aqui, ninguém. Por razões políticas, não é? E eles vindo para cá para o Brasil. Lá na Colômbia não são bem recebidos. E quando chegam no Brasil, graças a Deus, tem a Fraternidade Sem Fronteiras, tem um centro de acolhimento lá. E amparando, dando comida, e ajudando a arrumar emprego. E eles não querem esmolar. Mas eles esmolando aqui conseguem sustentar a família que deixou lá morrendo de fome. Crianças morrendo de fome aqui no Brasil a gente tem, vindas lá da Venezuela. Né? Então, Chico Xavier vai dizer que é uma bênção amparar alguém, porque mais tarde, amanhã, eles serão também os nossos benfeitores. Bem-aventurados aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição. Né? Está lá no Pinga Fogo. Então, aí a questão dos obstáculos à reprodução, essa questão 693. Vamos ver o que aqui diz aqui, acho que dá tempo ainda. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Então, está dizendo que é contrário, não está? E na 694, que se deve pensar dos usos que tem por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Então veja a intenção qual é. Tá? Então não é porque ter filho, não, porque eu quero educar direitinho. Não, pode fazer a programação. Mas se é o quê? Só para a sensualidade, para gozar a vida, para não ter trabalho, para não ter sacrifício, para viver viajando, acha que veio aqui a passeio. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. Então, vejam, uma questão importante, não é? E aqui não vai dar tempo, a gente vai lá, vamos só mostrar que fazer uma mensagem de Dia das Mães para a gente concluir o nosso encontro, tá? Tem os vários mitos e verdades sobre aborto, lá no meu blog também, vocês encontram lá, tá? Pedir para vocês nos ajudarem a aprovar o Estatuto do Nascituro, que na verdade é o Estatuto da Mulher Gestante Carente. Se tivesse esse nome já tinha sido aprovado, mas o Nascituro no Brasil não tem direito. A PEC da Vida, que não altera o Código Penal, mas que diz para o Supremo que não sabe que quando se deu o direito à vida é desde a concepção. Está dizendo que não, até 12 semanas não é vida, não. Responsabilizar os parceiros, não exigir a manutenção, acolher e amparar as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando. Tem aqui o Instituto Vida Bezerra de Menezes, aqui no Areal Águas Claras, uma casa dedicada só para ajudar gestantes carentes. Né? Eu colaboro lá também. Tem uns larzinhos também de crianças que a gente pode ajudar. Evitando o aborto, lá eles fazem um trabalho também de evitar o aborto. Ampliar a rede Cegônio. Acabar com essa mentira dizendo que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil. Não morrem. Morrem 10, 12 por ano. É a estimativa verdadeira. Né? De todos os tipos de aborto, só morrem 80 no Brasil inteiro. E por aborto clandestino, 10, 12. Eu conheço jovens que já praticaram 11 abortos.
Se fosse verdade que o aborto clandestino mata, todos nós teríamos na nossa família alguém parente, alguma prima, alguma pessoa que tinha morrido de aborto clandestino, concordam? Dizem que são milhares, não é? Alguém conhece? Vocês conhecem alguém que morreu de aborto clandestino? Meus amigos, já perguntei isso em mais de 200 palestras. Nunca ninguém levantou a mão. Ninguém conhece, porque não tem. Agora, eu conheço jovens que cometeram 11 abortos e gozam de relativa saúde. Né? Conscientizar a população sobre métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e divulgar as várias consequências orgânicas, psicológicas e psiquiátricas negativas que o aborto pode trazer para as mulheres. Entra no meu blog, tem lá essa aí com todas as fontes direitinho, tá certo? E, para concluir, a anunciação e a gente faz a nossa prece. Então, a narrativa de Lucas, não é? Pela tradição, eu não vou entrar em discussão aqui, mas Maria devia ter 13 a 16 anos de idade. Ela estava apenas prometida a José, um carpinteiro, não é? Ela, se engravidasse antes do casamento, ia ser apedrejamento público até a morte. Não é? Se era filha de José ou não, era apedrejamento até a morte. E ela era uma criança de 13 a 16 anos de idade. Vamos ver o que acontece? O anjo Gabriel aparece e vai dizer: alegre-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. E qual é a resposta dela? Eis a serva do Senhor, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. A parte mais difícil do Pai Nosso é seguir: Senhor, seja feita a vossa vontade, não é? Ou a tua vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, meus amigos, e não a nossa. E a nossa prece, Ave Maria de Amaral Ornelas, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Vou colocar só uma música de fundo. É Canon em D maior. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura, do sofrimento. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da pobreza na manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, Mãe querida, Mãe de todos nós, abençoa, Mãe, a todas as mulheres e mãezinhas. Ampara-as no desejo de servir a vontade de nosso Pai Celestial. Acolhe-as. Abençoa também, Mãe, e ampara as criancinhas que foram vítimas do aborto, para que elas possam perdoar suas mães e encontrar corações abnegadíssimos para recebê-las. E quanto àqueles nossos irmãos que deixaram as portas da vida pelo suicídio, ampara-os também, Mãe querida, e faze com que pais e mães que sabem amar até o infinito possam receber esses filhos do nosso Pai Celestial para a bênção da reencarnação, da recuperação e do refazimento após o suicídio.
abençoa o nosso Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso Congresso, para que não tenhamos a legalização do crime do aborto, ampliando essa prática em nosso país. Despede-nos no teu amor, abençoa todas as mãezinhas, que possamos todos nós ter um feliz Dia das Mães. E que assim seja. Bom, meus amigos, muito obrigado. Como falei, estamos aí com os voluntários do Fraternidade Sem Fronteiras. Pode deixar gravando. Apadrinho a criança órfã na África, auxilie nossos irmãos refugiados venezuelanos. O site é esse aqui, mas é muito melhor fazer ali agora, na saída, com o formulário, tá? Ajudando o projeto, porque se deixar para fazer em casa, o obsessor não deixa. Eu juro a vocês, todo mundo que eu vejo nos espíritos, olha, o obsessor vai pegar a pessoa em casa, vai esquecer, vai deixar para amanhã, não vai fazer. Então, aproveite, fale lá com o voluntário, tire suas dúvidas, escolha um dos vários projetos, são vários projetos, tá? E será que eu posso colocar só um vídeo, 2 minutos? Desse rapaz aqui, ó, tá vendo esse menino aqui? É o Ângelo. Deixa eu mostrar aqui como foi que ele chegou lá na Fraternidade Sem Fronteiras. A gente recebeu uma criança, eu olhei para aquela criança desacordada, de olho fechado, não percebi nem movimentação. Eu não achei que aquela criança estivesse viva. Menos de 5 quilos, 2 anos. A gente trouxe ele, né, para a nossa enfermariazinha aqui na clínica. E a gente começou às pressas assim a tirar a roupa para poder olhar, para ver como é que ele estava. E naquele momento eu tinha desacreditado, porque eu tinha achado realmente que a criança não estaria mais viva. A gente decidiu usar uma forma de acesso que se chama hipodermóclise, que a gente pega no tecido subcutâneo, aquela gordurinha que fica debaixo da pele. Quando a gente foi tentar pegar essa gordura debaixo da pele, a criança não tinha tecido subcutâneo, né? Então a gente não conseguia ver, não conseguia uma foto. Não tinha carne. Aí a gente foi examinando a criança, a gente conseguiu achar uma área na perninha dela, que tivesse um pouco ali de tecido. E aí a gente conseguiu infundir uma quantidade, a criança começou a reagir, começou a chorar, daí já começou a esboçar dor. O momento mais emocionante foi quando ele conseguiu comer. Porque de uma criança que chegou desacordada para ver ele acordar, chorar, brincar, fazer xixi e finalmente conseguir se recuperar a ponto de pegar uma papinha e conseguir comer, conseguir mastigar, conseguir ficar buscando a sua mãe ali, brincando. Ele não conseguiria foi um momento muito emocionante. Segurar a cabeça. E para mim foi um momento de muita fé, de olhar para aquela criança e sentir muito amor, assim, de sentir realmente uma força que nos sustenta e que naquele momento sustentou a mim, sustentou a Cris, para que a gente desse conta de superar a gente mesmo, do que a gente achava que poderia ser capaz de fazer, para fazer o melhor possível para aquela criança. E acho que a força que sustentou a gente naquela hora foi a força do amor, foi a força de ter fé na vida, de que se aquela criança chegou até aquele momento, que existe algo a ser feito por ela. Então, são os projetos mais urgentes, esse de Madagascar e lá da Venezuela, não é? Então, quem quiser conhecer, é um trabalho muito sério, desde 2009, tá? Tem todos esses trabalhos aqui, também tem música para os jovens, também lá em Moçambique, o Renato Genequini, Paula Fernandes, a irmã Ila, Srim Prembaba, Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro de Lima, Rossando Klinge, José Carlos de Luca, Divaldo Franco e muitos outros somos apoiadores e padrinhos do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, estamos com essa campanha, aqui o site, mas quem deixar para fazer pelo site, o obsessor vai pegar. Então, quem quiser ajudar, a partir de R$50, pode ser no cartão de crédito, pode ser no boleto, pode ser transferência bancária agendada, tá? Não precisa pagar nada agora, eles vão ligar para vocês depois direitinho. Trabalho muito sério e que vale a pena a gente conhecer e apoiar, tá bom? O dinheiro vai ser muito bem empregado. 100% do valor do apadrinhamento vai para os apadrinhados, tá? A venda das camisetas, das coisas que sustenta o núcleozinho bem pequenininho de administração aqui no Brasil, tá? Muito obrigado e até o próximo encontro. A gente agradece a disponibilidade, né, trabalho, o tema é tão abrangente, tão profundo, que como você falou, né? Ah, e aqui é o Ângelo hoje, olha aqui o Ângelo hoje aqui. Seminários aí. Olha aqui o Ângelo hoje, que maravilha, né? Obrigado. Obrigado a vocês todos, tá? E quem quiser os nossos DVDs e CDs de palestras, tem até pendrive agora, novidade, pendrive de 8 GB com 100 palestras,
Toda a renda vai ficar para o André Luiz hoje, então estão lá fora com os voluntários também, na mesinha junto com o pessoal dos formulários do Fraternidade Sem Fronteiras. É bem rápido, leva menos de um minuto para preencher os dadozinhos lá, quem tiver interesse, tá bom? Um pouquinho de cada um e um ano inteiro de realizações. Juntos mais longe em 2017. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia. A nossa união deu força ao início dos trabalhos no Centro de Apoio Integrado. É tratamento adequado e esperança para mães e filhos. Ação Madagascar. Chegamos ao sul da ilha e, comovidos com a realidade, iniciamos o trabalho humanitário. Em Nós e Fale, apoiamos a ampliação da escola Danilo Farias. Em Ambovombê, abrimos a primeira unidade e acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas da cidade sem estudar. Confeccionamos pastas, uniformes, compramos material escolar e matriculamos 357 crianças na escola. Em Ambovombê, construímos o Campo da Paz. A obra do segundo centro de acolhimento uniu a comunidade, voluntários e trabalhadores locais. Na estrutura simples e ampla, incluindo um centro de atendimento médico e farmácia, passamos a atender 2.500 pessoas. Elas têm acesso à água limpa, tomam banho, escovam os dentes, alimentam-se e lavam as roupas. Realizamos as primeiras caravanas de voluntários a Madagascar. Levamos atendimento médico, orientação à higiene e toda a atenção em trocas cheias de aprendizado e afeto. Em uma mobilização contagiante, a fraternidade atravessou o mar. Lotamos um container de roupinhas, calçados e um consultório odontológico. Alegria aos corações que doaram e receberam. É tempo de acolher. Em 2017, a fraternidade foi à fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Em Moçambique, ao longo de todo o ano, semeamos. Voluntários transferiram conhecimento com o vigor do coração. Ensinamos os filhos de agricultores a plantar, aproveitando o que de bom e em fartura a natureza dá. Envolvemos os pais e, por meio de diversas atividades, educamos as crianças para o respeito e cuidado com o meio ambiente. Foram dias de plantar e colher o bem que cada um pode compartilhar. E foi essa a vontade que deu vida a vários projetos de formação para os jovens. O Ana Uatico, Sonhar Sem Fronteiras, Flauta Doce, a Arte do Batique, o artesanato, corte e costura, que recebeu o prêmio de projeto inovador, foi emocionante ver a fraternidade em ações que unem cada vez mais voluntários. Em várias cidades do Brasil e do exterior, bazares, eventos, a mensagem mais longe. 2017 foi o ano do primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Um encontro de religiões, de culturas, de corações que se reconhecem como irmãos e compartilham do profundo desejo de ajudar a construir um mundo melhor. Um ano de trabalho fraterno e sentida gratidão. Pela segunda vez, a Fraternidade Sem Fronteiras recebe o troféu Você e a Paz, na categoria Instituição que Realiza. Somos um movimento de amor realizando uma obra coletiva. E tudo o que estamos fazendo é resultado do esforço e da contribuição de milhares de corações que se sensibilizam com a dor do outro e querem dar ao mundo sua cota de amor. Feliz seja o seu coração em realizar o que é bom. Feliz 2018 de Fraternidade Sem Fronteiras para você e para todo mundo.
A pior crise humanitária no país vizinho atravessa diariamente a divisa. E mais de 10% da população de Roraima hoje é venezuelana. Na capital Boa Vista, a realidade que eles encontram é essa. La situación que tenemos en nuestro país es, estamos pasando momentos difíciles. Es algo que nunca habíamos pasado por esto, ¿no? El salario que ganamos tampoco le alcanza para comer, ni siquiera una semana. Que me duele más es dejar a mis hijos porque nunca lo he hecho. Brasil es uno de los países, de los pocos países que nos están tendiendo la mano a nosotros, saben la necesidad que tenemos. Noche cuando yo me acuesto y lo que me pongo es a llorar, ver a mis hijos así durmiendo en el piso, cuando así como un día de hoy que no tengo para darle de qué comer. Peor para uno, el ser humano, que sus hijos se acuesten muertos de hambre. Em 2017, a fraternidade foi à fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar.